Olá, pessoal! Sejam todos muito bem-vindos aqui ao Clube Criminal. Começamos agora a gravação do nosso podcast. E hoje é aquela temática que vocês gostam muito, que é perguntas e respostas. Pode mandar o que você quiser, o assunto que você quiser. Se você está ao vivo aqui com a gente, nesse balãozinho que fica ali embaixo com um ponto de interrogação, porque ali eu vou selecionar, vou filtrar as perguntas de vocês, as mais interessantes, para a gente poder responder. Como eu sei qual pergunta é mais interessante? Muito simples. Vocês podem votar também na pergunta que você acha interessante. Não tenha dúvida nenhuma. Clica nessa bolinha, entra ali e vota, beleza? Para você que está ouvindo a gente, já aperta o cinto aí se você está no seu carro, porque o replay desse episódio vai ficar disponível no Spotify, assim como todos os outros, e também no YouTube. Então se prepara, porque vai vir perguntas que eu tenho certeza que vai sair muita tese interessante daqui. Deixa eu já dar boas-vindas para Thiago Bunin, que está aqui junto comigo. Fala, grande Thiago, nosso mestre de Direito. Fala, pessoal, sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast Clube Criminal, o único podcast gravado sempre segunda e quarta-feira ao meio-dia, ao vivo e sem cortes, sobre advocacia criminal, direito penal, processo penal. Hoje, aquela sua perguntas e respostas tão esperada, que vocês adoram, que vocês mandam aqui, aquelas perguntas que às vezes vocês mandam no nosso direct, e são muitas, e nem sempre a gente consegue responder ou responder em tempo para vocês. E aqui, vocês têm a possibilidade de mandar na hora a pergunta para a gente responder e debater junto com vocês, junto com os colegas. 2 observações, 3, aliás. Essa live vai ficar gravada, o Rodrigo já falou, no YouTube, no Spotify. Segundo, se você não segue ainda o Rodrigo Alvarez, eu ou o João Ricardo, a todo momento nessa live você pode clicar em cima da cabecinha do Rodrigo ali e seguir a gente automaticamente. Você não precisa sair da live para fazer isso. Você não precisa ficar lembrando como é que escreve o nosso Instagram. Você pode fazer isso agora, sem ter nenhuma interferência, clicando ali e seguindo nós 3. E a terceira observação, a gente deixa os comentários ativados para a galera poder conversar com a gente, dar opinião sobre o tema que a gente está falando. Mas as suas dúvidas, a gente pede para você encaminhar aqui, ó, debaixo do João Ricardo. Hoje está debaixo do João ali, tem um balãozinho com uma interrogação. E ali é interessante você mandar suas perguntas, porque você pode mandar suas perguntas e você que não está mandando pergunta pode ir lá e votar naquela pergunta que também é uma dúvida sua, que também é interessante, porque dessa forma a gente consegue atender e responder aquelas perguntas que tenham mais curtidas, aquelas perguntas que também são dúvidas de outras pessoas que estão na live, beleza? Então, comentário ativo o tempo inteiro para vocês poderem mandar o que vocês quiserem e as dúvidas na caixinha de pergunta, beleza? Fala, João Ricardo, meu amigo, bom dia. Bom dia, Thiago Bunin, bom dia, Rodrigo Alvarez, e bom dia também, Vinícius Bernardini, que está aqui ó, do outro lado da câmera. Eu estou aqui no Rio de Janeiro. Vou fazer um júri com o Vinícius. Vinícius é um dos nossos advogados que mais se destacam na comunidade criminal na prática. Ele é aluno do Thiago também. E é com grande prazer que eu estou aqui no Rio para fazer um júri com ele, né? E hoje a gente vai aqui, quem sabe, se for de interesse da galera, vamos responder também questões relacionadas a júris. Você que tem processo de júri, já manda aqui uma pergunta na caixinha para que a gente converse sobre os assuntos mais variados. A gente já tem uma pergunta aqui embaixo, né, Thiago? Manda ver. Show de bola. A pergunta que está aqui embaixo é a seguinte, ó. Crime do artigo 180, receptação. É possível prisão em flagrante pelo simples fato de estar na posse do celular furtado, mesmo após 2 meses do furto? Eu escolhi essa pergunta porque eu acho que tem várias colocações que são bem interessantes para a gente fazer aqui. A primeira delas é separar o que é a receptação do furto, né? O furto em si, a pessoa não poderia mais ser presa em flagrante. Claro, se houve o furto em algum momento, já faz 2 meses, já passou qualquer prazo de flagrante aí desse celular, então isso não poderia acontecer. Já... Só porque é interessante, tem até uma questão de prova da OAB, né? Que é exatamente isso, Rodrigo. É exatamente o que o Rodrigo falou. O cara foi preso com um objeto de furto ali, então prenderam ele em flagrante por conta da receptação e depois a vítima falou, reconheceu ele como autor do furto, falou foi ele que furtou. E o furto tinha sido há 3 dias atrás. Então, isso não era causa para prender em flagrante, flagrante legal, relaxamento da prisão em flagrante, que você pode pedir em primeira instância ou já subir com habeas corpus. Desculpa, Rodrigo, volta lá. Então, show. Eu estava comentando que então, o furto ele não pode ser preso em flagrante, mas a receptação, em tese, seria um crime permanente. O flagrante da receptação poderia acontecer. E aí a gente tem que definir mais uma coisa aqui. Vamos dizer que essa receptação que você está comentando foi a do caput. A receptação do caput é pena de 1 a 4 anos. Então, a prisão em flagrante pode acontecer, porém, decretação de preventiva só em hipóteses excepcionalíssimas. Não vai se conseguir decretar uma preventiva, por exemplo, se o réu não for reincidente, se não foi uma receptação... A receptação nem dá para imaginar isso, né? Contra idoso e tal, porque
não seria a vítima do furto aqui, seria a vítima da exceptação, seria, sei lá, o Estado, então não daria para imaginar essa hipótese, mas enfim, a ideia aqui é que a prisão em flagrante ela pode até ser possível, mas a conversão em preventiva não daria por conta da proibição por causa da pena. Agora, se for a receptação qualificada, aí já mudou um pouquinho a figura, né? Aí a pena da receptação qualificada é de 3 a 8 anos, aí sim poderia justificar uma prisão preventiva, caso haja os requisitos. Precisa, mesmo assim, haver os requisitos. Tá? Então, indo bem direto aqui nessa pergunta, só para a gente matar essa primeira, que temos outra bem interessante aqui. Quer falar, Thiago, João? Não, é isso aí, toca bala. Acho que não tem mais observação sobre essa não, Rodrigo, é isso mesmo. Show. Deixa eu pegar aqui a próxima pergunta mais votada, que é do nosso querido Emanuel Saraiva, que falou o seguinte, ó. Em caso de flagrante de estelionato, a vítima, mesmo fazendo BO com interesse de representar, pode voltar atrás, deixa eu achar a pergunta dele aqui, porque cortou, e pedir a desistência antes do recebimento da denúncia? Pode, né? Pode sim, né? Agora, desde o pacote anticrime, né? Lei 13.904, né? A gente tem lá no parágrafo 5º do artigo 171 do crime de estelionato a transformação do crime de estelionato num crime de ação penal pública condicionada à representação, salvo 3 hipóteses que estão lá também nesse parágrafo 5º, né? Então, em regra, o estelionato é sim crime de ação penal pública condicionada à representação, então a vítima pode, né, fazer o boletim de ocorrência, representar, e depois, eu sempre brinco, né, que aí vira uma bagunça, porque ela pode representar, se retratar, representar, se retratar, quantas vezes ela quiser, dentro do prazo decadencial de 6 meses e antes do recebimento da denúncia. As balizas são essas, né? Ela não se retratar e representar de novo fora do prazo de 6 meses e também, né, antes do recebimento da denúncia. Agora o Rodrigo vai fazer uma outra observação que também é importante, que eu sei até o que é. Fala aí. Não, que na verdade é essa pegadinha de concurso, né? Porque, eu só vou confirmar, mas é do oferecimento da denúncia, não do recebimento. Peraí, cadê? Exatamente. É do oferecimento. Recebimento da denúncia é só nos casos da retratação dos crimes de violência doméstica e familiar contra a mulher, que daí é aquela retratação do artigo 16. Aí ela sim é antes do recebimento. A regra é oferecimento. É isso aí, Rodrigo. É pegadinha de concurso, né? Para advocacia. Tem muita pouca na prática, pouca aplicabilidade. Rodrigo, Rodrigo. Agora tem um negócio que eu aprendi com o Thiago que a gente precisa pontuar aqui quando a gente fala de estelionato. Na maioria das vezes, o crime de estelionato ele nem é estelionato, ele é um desacordo comercial da esfera civil que foi mal resolvido e mal interpretado na esfera criminal. Então, se a gente analisar os elementares constitutivos do tipo, a gente vai verificar que é necessário que haja um prejuízo à vítima. A vítima tem que ser onerada financeiramente. E se você consegue a satisfação dessa pretensão da vítima, muito provavelmente você já não vai mais ter o crime de estelionato. Ou seja, conseguiu ressarcir a vítima, resolveu a situação, viu que não teve ardil, muito menos prejuízo patrimonial, aí a gente verifica que o crime de estelionato ele cai, ele morre em si mesmo, né? Então, quem sabe, a depender da situação, e se não há processo ainda, digamos aí, esse recebimento ou oferecimento da denúncia, quem sabe você consegue resolver um possível estelionato antes mesmo dele começar o processamento do fato, na esfera processual, né? Eu estava falando com o Thiago que essa pegadinha de concurso, que esses dias eu publiquei um vídeo que perguntou assim, a partir de quando que pode, que vence o prazo, ou que o réu tem o prazo para contratar o advogado e tal? Eu falei, da citação dele, né? O réu é citado e tem esse prazo. Aí vai vir aquela discussão. Tá, mas é da citação ou da juntada do mandado de citação ao processo que começaria o prazo dele de 10 dias para ele apresentar a resposta à acusação. Isso foi, inclusive, pergunta na parte civil, na verdade, mas foi uma pergunta do meu concurso. Eu errei essa pergunta no concurso, na banca oral, por conta disso, de quando que começa a contar, que normalmente é da juntada, e não da citação, mas tem toda uma discussão com relação a isso no criminal. Então, para ficar claro para... Desculpa, pode falar. Não, o que eu ia falar, assim, só para complementar, se o pessoal abrir no artigo 171, vai ter lá escrito obter para si ou para outra em vantagem lista. Se não tem vantagem lista de cunho a ponto de produzir prejuízo para a vítima, a gente não tem estelionato, né? Então, não tendo vantagem, não tem estelionato. Show. Tem uma pergunta que não está aparecendo, não sei porquê, porque ela está selecionada aqui para mim, mas que fala assim, ó, sou bacharel ainda e vou fazer OAB. Posso atuar com parceria com um advogado ou sou impedido? Essas são as perguntas mais votadas, tá?
Por isso que eu estou pegando ela aqui. Então, o bacharel que não tem OAB, ele pode atuar em parceria com o advogado ou ele é impedido? Nós temos aqui na sala um professor de ética. Vou contar para vocês qual é essa regulamentação. Um professor de ética aposentado, Rodrigo, até acho que essa é a expressão mais correta. Eu não dou aula de ética faz muito tempo, mas vou até pegar aqui o dispositivo legal para vocês, porque é bastante interessante, pouca gente sabe disso, pouca gente sabe que está na lei. Lei Federal, Lei 8.906 de 94, que é o nosso Estatuto da Advocacia, mas fala ali também sobre estagiário profissional da OAB. E ali a gente tem no artigo 3º do Estatuto da Lei 8.906, tá? Dizendo no parágrafo 2º, artigo 3º, parágrafo 2º, tá? Do Estatuto, dizendo o seguinte, vou ler, que o estagiário de advocacia regularmente inscrito pode praticar os atos previstos no artigo 1º, que são os atos privativos em regras de advogado, na forma do regimento geral, em conjunto com o advogado e sob responsabilidade deste. Tá? Então, eu sempre digo, é importante ler também o regimento lá no artigo 29, que regulamenta os atos do estagiário, regulamento geral da OAB. Tá? E lá ele vai falar que o estagiário pode praticar alguns atos sozinhos, que são atos assim, de diligência, basicamente. Então, pegar a cópia de processo. Por exemplo, aqui no escritório nós temos o Luciano, que é estagiário e é inscrito na OAB, e ele tem a faculdade por ser inscrito na OAB, ir na delegacia sozinha e pegar cópia de inquérito policial. Eu não preciso na delegacia pegar cópia de inquérito policial, porque por ser um estagiário inscrito, ele tem essa prerrogativa. Agora, uma observação, né? O Estatuto da OAB dá essa prerrogativa somente aos estagiários que são inscritos. Somente aos estagiários que são inscritos. Daí a importância do estagiário se inscrever, porque ele vai poder praticar alguns atos sozinhos e vai poder praticar qualquer ato com o advogado. Qualquer ato com o advogado. E aí é muito interessante, o Luciano até sustentar em júri já sustentou, porque ele é um estagiário inscrito e ele pode fazer isso de acordo com o Estatuto da OAB. Então é muito interessante sim, Joaquim, você como bacharel, né, e ainda vai fazer a OAB, né, atuar em parceria, mas para isso você pode se inscrever na OAB como estagiário. Mesmo eu sendo bacharel, Thiago, mesmo eu sendo formado, sim, a OAB permite que até um ano depois, tá, de você ter formado ali, você continue atuando como estagiário inscrito na OAB, beleza? Isso é bastante interessante. Além de ter hoje vários órgãos que aceitam aí estagiários de pós. E aqui estou falando órgãos vinculados à advocacia, que são procuradorias gerais de Estado, procuradorias do município e etc. Né? Advocacias de fundações, então a advocacia da Caixa, né? O setor de advogados da Caixa e de outras organizações aí que são da administração pública indireta, que também aceitam estagiários de pós como advogados ali, como bacharéis, beleza? Consultoria também, né, se eu não me engano. Oi? Consultoria de direito a gente pode fazer, mas eu não tenho certeza disso. Mas acho que sim. Consultoria é ato privativo de advogado, né? Consultoria jurídica é ato privativo de advogado. Mas sendo ele estagiário, ele pode, aquilo que eu falei, praticar todos os atos privativos de advogado sob responsabilidade do advogado, na companhia do advogado. Eu até brincava quando eu era professor de ética, né? Que aquele jargão popular de que a culpa foi do estagiário não existe. Porque tudo que o estagiário pratica na companhia de um advogado, se há alguma desídia, se há algum erro, a responsabilidade é sempre do advogado, nunca do estagiário, né? O João fica com o estagiário dele para baixo e para cima aí, a responsabilidade é sempre do advogado, nunca do estagiário, viu? Mas esqueci, já é advogado ele agora, ele já é advogado. Não, mas espera aí, ô Thiago, é isso que eu ia falar. A vaga de estagiário ficou aberta no meu escritório. Então, agora eu estou admitindo, inclusive nos moldes da OAB, uma estagiária, a Aline, ela vai começar a estagiar. Já assinei ontem a declaração de que ela faz estágio no meu escritório e ela, na condição de bacharel, ela vai começar a estagiar e vai pegar a carteira dela de estagiário. Então, vocês que são bacharéis, saibam que mesmo depois do curso, mesmo depois de concluído o curso, você pode ter a carteira da OAB de estagiário e estagiar formalmente, né? Tem os requisitos e tal. Inclusive, eu queria pontuar aqui para vocês que o colega perguntou sobre parceria, sobre atuação com advogados. Quando você abre um provimento 188 da OAB, você vê lá no artigo 4º, parágrafo 1º, que o advogado, na investigação defensiva e na realização dessas atividades investigatórias, ele pode se valer de colaboradores. Então, vai ter uma série de colaboradores e lá no final vai ter auxiliares de trabalho de campo.
Então, até mesmo para investigação defensiva, para atuação investigativa e de campo, esse bacharel ele pode atuar sem problema nenhum, inclusive sem a necessidade disso que o Thiago está falando, que atuar. Tem alguns atos que são que o bacharel ele pode atuar sozinho, sem a necessidade de acompanhamento direto de um advogado, mas sempre sob a sua supervisão, né? Exatamente. Show de bola. Então você já sabe o que você pode fazer. Sendo bacharel em direito, dá para você ajudar bastante aí. É legal que nos Estados Unidos eles têm a figura do paralegal, né? Que é aí como se fosse uma figura de um bacharel de direito aqui no Brasil. E ele pode fazer várias coisas bem interessantes lá. Mas enfim, é mais ou menos o que o Thiago falou. A grande saída para isso é você ir lá se inscrever como estagiário na OAB. E aí você pode praticar todo e qualquer ato com supervisão do advogado. Prisão na eleição. Tema aqui, eu e o João fizemos um conteúdo interessante aí. A pergunta é, sabemos que é válido em flagrante, mas o delegado não pode requerer a preventiva, certo? Quer responder, João? Galera, basicamente o que não pode acontecer é a prisão, né? Mas o pedido acho que pode acontecer normalmente, né, Rodrigo? Ontem a gente fez a Reels nosso, para quem não viu, vai lá nos nossos perfis. Da terça-feira de ontem até terça-feira que vem, não pode haver prisão em flagrante, fora aqueles casos excepcionais. Rodrigo, quais são as exceções e qual a fundamentação legal para isso? Não pode haver prisão preventiva, prisão em flagrante pode, por crime e cumprimento de pena por crime inafiançável. Aí também pode, para iniciar o cumprimento de pena por crime inafiançável, também pode, mas tem o salvo-conduto aí. E no caso, o cumprimento de salvo-conduto, que é um salvo-conduto meio difícil de entender, que é basicamente assim, o cara está sendo ameaçado por alguma coisa, e aí o mesário ou responsável ali pela zona eleitoral pode dar um salvo-conduto para aquela pessoa nos 3 dias anteriores ou nos 2 dias posteriores, para que ele possa exercer livremente o direito dele de voto, enfim, de coisas assim. E aí, se alguém desrespeita aquele salvo-conduto, a pessoa pode ser presa por conta de desrespeitar esse salvo-conduto. É mais ou menos... Agora, uma questão muito interessante, o João e o Rodrigo já vieram me perguntar essa semana. E o sujeito que está com mandado de prisão em aberto? Mandado de prisão em aberto, o cara que está oculto, este pode ou não ser preso neste período? Não pode. Não pode, salvo se for prisão decorrente de sentença condenatória transitada em julgado. Agora, prisão preventiva não pode ser preso. Agora, uma observação que eu sempre faço em tese, na lei, na teoria, né? Você vai aconselhar algum cliente seu, né? Primeiro que você não poderia nem estar dando esse tipo de aconselhamento, mas eu sempre digo que é em tese, que é na lei. Já vieram me perguntar aqui no direct, eu falei, gente, né? Já vi gente se apresentar com um advogado na delegacia acreditando que a apresentação espontânea não ensejaria prisão e ser preso, né? Ser preso. Então, assim, complicado, né? Porque pode acontecer várias artimanhas. Prendem o sujeito até você chegar no tribunal, já passou esse período que não poderia ter sido preso, aí eles entendem que já cessou a ilegalidade e que agora ele pode continuar preso. É lindo pro tribunal dar uma decisão como essa. Fala, João. Ô, Rodrigo. Oi. Antes de passar para o próximo tema, um tema que está emendado com isso é a prisão de advogado, que a gente tem uma discussão aqui, que recentemente aconteceu um episódio, né, de um advogado que supostamente teria dito que o delegado era folgado no exercício da profissão. Então, acho que vale a pena a gente pontuar esse detalhe, prisão do advogado. Né? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que conversar quando a gente fala sobre prisão do advogado ele estava no exercício da função, a prisão é decorrente do exercício profissional? Primeira coisa, se é decorrente do exercício profissional, precisa ter aquele representante da OAB. Aí a segunda coisa, se ele está no exercício profissional. O crime é inafiançável, né? Se for inafiançável, cabe a prisão, desde que o representante da OAB esteja presente. Se o crime é afiançável, mesmo que em outras hipóteses caberia uma prisão em flagrante, o advogado não pode ser preso, vai ser lavado o termo e tal, mas não se pode prender um advogado por um crime afiançável no exercício da sua profissão, um crime cometido no exercício da sua profissão. E olha que interessante, né? Isso que o Thiago falou é uma baita tese para custódia, porque eu acredito que ainda vão acontecer prisões, acredito que vai existir gente para todo lado que não sabe que não pode prender. O artigo é o 236 do Código Eleitoral, e ele vai falar que nenhuma autoridade poderá, desde 5 dias antes e até 48 horas depois do encerramento da eleição, prender ou deter qualquer eleitor.
ele não fala que essa prisão seria uma prisão penal. Então, a prisão de alimentos também entraria aqui. Não sei se algum tribunal pode decidir de maneira diferente, se tem alguém que tem algum entendimento. Mas a lei não fala prisão civil ou prisão criminal. Ela fala prender ou deter ainda. Né? Então, não poderia se realizar nenhuma prisão. Qual que é o objetivo disso daqui? Que o cara consiga votar. Que você não faça nenhuma prisão porque tem um inimigo político seu em algum lugar e aí você manda prender aquele cara justamente naquele dia. Ou você sabe que fulano de tal é eleitor do A ou B e aí você manda prender aquela pessoa. E aí ele fala, salvo em caso de flagrante delito ou em virtude de sentença criminal condenatória por crime inafiançável, ou naquele caso que eu expliquei do salvo-conduto. E o que é interessante eu não acredito que vão parar pedidos de representações por prisão preventiva. Então, provavelmente, o delegado ele vai representar a preventiva, assim como o João falou no começo aqui da explanação. Ou seja, se você tiver acesso aos pedidos que estão sendo feitos dentro daquele processo, provavelmente, se esse pedido não tiver em sigilo, ou o delegado tem que pedir um sigilo desse pedido. Se ele pedir agora, nesse tempo, o pedido vai ficar esperando até terça-feira que vem, para na quarta-feira ser cumprido. Ou seja, talvez você consiga saber antes, se você dá uma olhada aí nos processos do seu cliente, que é aquele cliente que você acha que pode ser preso, se você olhar, talvez lá tenha um pedido de representação de preventiva pelo delegado. Você consiga até antes saber para poder até já fundamentar ali para o juiz falando por que seu cliente não deve ser preso. E é por isso que a gente brinca até no vídeo que quarta-feira que vem vai bombar de serviço para você. Porque todo aquele que está represado vai começar a ser cumprido na partir da quarta-feira que vem. E aí pega essa dica de você, se o delegado, entre aspas, todas as aspas que tá, se o delegado marcar e fizer o pedido hoje, esse pedido vai ficar parado lá, o juiz não vai poder decidir ele, ou se decidir, ele só vai poder ser cumprido lá na quarta-feira. Então daria tempo, se não tiver em segredo de justiça esse pedido, de você olhar essa questão. Show, deixa eu procurar outra pergunta aqui. Se vocês querem falar mais sobre isso também, fiquem à vontade. Galera que quer pergunta e tá falando aqui, ó, olha minha pergunta, olha minha pergunta. Galera, perguntem na bolinha aqui embaixo com ponto de interrogação. E se você quer ver sua pergunta, vote nela ali para ela subir aqui para que eu possa olhar, tá? Vou pegar as perguntas que estiverem com mais votos. E por enquanto, a pergunta mais votada só tem 3 votos. Olha que fácil que é você conseguir votos na sua pergunta. Vamos lá, vamos ver se abre. Abriu aqui, ó. Como fazer para que a pena de multa no crime de tráfico de drogas não seja tão onerosa? Não seja tão onerosa. Galera, multa em pena de tráfico é dificílimo você conseguir redução. Deixa eu só abrir a lei aqui para ver qual que é a multa. O que dá para fazer é parcelamento. São outras questões. Agora, você reduzir isso não dá muito porque a pena ela é alta. Porém, a fixação da pena de multa, ela tem a mesma ideia da fixação da pena. Espera aí que eu abri a lei errada. Foi o que eu falei ontem pro João. Eu sempre que vou abrir a lei Maria da Penha, abro a lei. Mas tem algo interessante, ô Rodrigo. Muitas vezes a pena do tráfico de drogas é fixada alta sem ser valorado, sem ser produzido prova da situação econômica do réu. E a despeito de a dosimetria da multa ser feita na mesma forma da dosimetria de pena, tem um artigo que fala sobre o critério da pena de multa, critério especial da pena de multa, que é o artigo 60 do Código Penal, que diz assim, ó, na fixação da pena de multa, o juiz deve atender principalmente a situação econômica do réu. Então, algo que é determinante para a fixação da pena de multa é a situação econômica do réu. Se não foi produzida a prova, ou se foi produzida a prova e demonstrado que o réu não tem uma situação abastada, ou não tem uma boa situação econômica, é possível recorrer dessa pena de multa, e é um caso, eu acho que cabe até recurso especial ao STJ para brigar quanto a isso, porque aqui a gente tem específico a disciplina de uma lei federal, que é o artigo 60 do Código Penal, para discutir o valor dessa pena de multa versus situação econômica do réu. É a minha posição, é o que eu acho. Acho bem interessante isso aí. Fala, Rodrigo. Não, eu queria falar assim, ó, se você pegar a regulamentação da pena de multa do Código Penal e aplicar em qualquer um dos crimes, ela não vai dar tão alta quanto as previsões que vêm na lei de drogas, entendeu? Exemplo, o artigo 33, ele já começa com 500 dias multa. Se você pegar o Código Penal, ele vai falar aqui, claro que tem um monte de conta para fazer aqui, que é chata pra caramba, mas enfim, a pena de multa vai ser o pagamento no mínimo 10 e no máximo de 360 dias multa. Então, o máximo aqui da pena vai ser 360 dias multa. Se você olhar o mínimo da lei de drogas, já começa em 500 dias multa. Então, a ideia inicial é que
no crime de drogas, as penas já são altíssimas. Mas isso que o Thiago falou, eu acho que é a maior sacada que você pode pensar ali, que você pode entender quando você fala de pena de multa, que é o juiz também precisa fundamentar a pena de multa. Pode pedir revisão criminal da pena de multa? Cara, tem que olhar se você conseguir falar o quê? Que a prova foi contra provas autos. Acho que ele fala da pena, né? Fala. Eu acho que não sei, nunca estudei sobre isso, nunca pensei sobre isso, mas talvez daria. Sim. Eu não ouvi aqui o que você falou de entender como funciona, mas eu acho que a melhor pegada aqui é o 60 mesmo. Não, ela perguntou se pode fazer revisão criminal para reduzir a pena de multa. Eu acho que até poderia, né? Então, tem revisão criminal, sim, habeas corpus que não cabe, que tem súmula específica falando que não cabe habeas corpus para discutir pena de multa. Mas, como tem uma posição da jurisprudência que nos casos que não há pagamento da pena de multa, isso implica numa impossibilidade de progressão de regime, o STF revisou essa jurisprudência no ano passado, eu até acho que tem um vídeo disso no meu feed, para falar que, olha, nos casos em que a discussão sobre a pena de multa tem um fundo que prejudica a liberdade do sujeito, aí sim cabe habeas corpus para discutir isso. Então cabe HC quando isso está impedindo algo que deságua na liberdade, algo que restringe a liberdade do seu cliente, e revisão criminal, sem dúvida nenhuma, cabe sim. Cabe sim. Bem interessante a pergunta. Porque muito pouca gente olha para a pena de multa e talvez isso seja uma coisa que vai doer muito no bolso do cliente, às vezes até mais do que outra situação. E aí, assim como você falou, Thiago, do Código Penal, na própria lei de drogas, ele fala da mesma causa. Na fixação da multa, a que se refere os artigos 33 a 39, o juiz, atendendo ao que expõe o artigo 42, determinará o número de dias multa, atribuindo a cada um segundo condições econômicas dos acusados. Valor não inferior a 1/30 nem superior a 5 vezes o salário mínimo. O juiz, na fixação das penas, considerará como preponderante sobre o previsto no artigo 59 a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta. Então, ele vai escolher os dias multa dentro dessas circunstâncias, mas ele vai atribuir o quanto dessa multa através das condições pessoais do réu de grana. E ele tem que fazer isso. E pode ter certeza que pouquíssimos juízes fundamentam aumento de pena de multa. Só que você tem que lembrar que o grande problema, a primeira coisa que você vai fazer quando tomou uma pena de multa no crime de droga, é olhar quanto ele fixou. Por quê? A maioria dos crimes tem altíssimas penas de multa, tá? Se eu olhar aqui o crime de 200 a 400 dias de multa, de 400 a 600, o de tráfico eu já olhei para vocês, é altíssimo, de 300 a 700, de 1.500 a 4.000 dias multa, que é financiar ou custear a prática de qualquer dos crimes previstos no artigo 33. Então, a pena de multa, ela é muito importante. E aí o Dutra falou uma coisa legal aqui, ó. É importante falar sobre o prazo para prescrição da pena de multa, que também ele vem no artigo 112 do Código Penal e ele é diferenciado. Então, às vezes, a pena de multa, a prescrição, ela vai ocorrer antes. É 112? Não é 112, não. Qual que é o de pena de multa? É o 114, tá? Que fala da pena de... você falou 114, eu que eu li... não, corrigindo. Então, enfim, 114 que é a pena de multa. A prescrição da multa ocorrerá em 2 anos, quando a multa for a única combinada ou aplicada, ou no mesmo prazo estabelecido para a prescrição da pena, quando a multa for alternativa ou cumulativa, combinada ou cumulativamente aplicada. Enfim, tem tudo isso para você olhar, então. É uma pergunta muito interessante, porque poucas pessoas olham para a pena de multa, com essas observações que a gente já fez. Vem umas multas, Rodrigo, enquanto você vai escolhendo a próxima pergunta aí, vem umas multas de 60, 80, 50 mil reais, né? Que você pode, inclusive, negociar com o teu cliente, eventualmente baixando essa multa, aquela pessoa que te procura fazer um recurso ou uma revisão criminal só disso, né? Que você tenha uma participação sobre esse montante. Isso é bastante interessante. Exato. Thiago, você discutiu uma vez, eu lembro que a gente estava aqui no Clube Criminal, e você discutiu muito com o professor Pardal, nosso querido professor Pardal, sobre essa questão da pena de multa, né? Que agora eles entendem que para... Bom, você consegue explicar essa discussão da pena de multa, que era a questão da... Antigamente, a pena de multa virava dívida para o Estado, certo? Sim. Hoje em dia, não mais, né? Você lembra dessa discussão, não? Não, é quanto à execução da pena de multa, né? Que mudou com o pacote anticrime, né? Sim, isso. Ela continua indo para o mesmo fim. Ela vai para o fundo penitenciário, né? A pena de multa. Fundo penitenciário ali é onde tem a verba que serve para reformar, construir, etc., os imóveis do sistema carcerário brasileiro, tá?
Mas a questão que se discutia era a quem cabia executar ou não a essa pena de multa, se era a Fazenda Pública ou se era o Ministério Público, né? E agora, com o pacote anticrime, está lá previsto, né, expressamente, né, no 51, transitada em julgada a sentença condenatória, a multa será executada perante o juiz da vara de execução. Né? Então, é na vara de execução, né, penal. E será considerada dívida de valor aplicáveis às normas relativas à dívida ativa da Fazenda Pública, inclusive no que concerne às causas interruptivas e suspensivas da prescrição. Então, assim, é bem sui generis, porque eu aplico as normas de dívida com a Fazenda Pública, mas eu não executo mais numa vara da Fazenda Pública como era antigamente. Eu sigo executando na vara de execução penal a pena de multa. Show de bola, tá vendo? Isso que é a beleza aqui do Clube Criminal. A gente joga a bomba, o Thiago mata no peito. Eu tô abrindo aqui as primeiras perguntas, pessoal. Então, às vezes, vem tema que é escabroso de você falar. Você tem que puxar lá do fundo da memória, sem estudar, para falar de um tema ou de outro. Isso que eu acho mais massa de perguntas e respostas. Show de bola, vamos lá. O MPRJ, em uma audiência de primeira fase no júri, está insistindo pela quarta vez em uma testemunha enrolada por ele, que nem testemunha ocular foi. E, por tal motivo, a IJ não foi finalizada. Cliente preso há 365 dias. Qual tese posso alegar? Cara, é bem interessante. Acho que é evidente aí que tem um excesso de prazo, não por culpa da defesa. Todo excesso de prazo que não é por culpa da defesa, você consegue fazer um pedido de liberdade. Aí você vai ter que demonstrar exatamente isso que você colocou aqui. Eu, Rodrigo, né, não sei o que o Thiago pensa sobre isso, mas quando faço HC e consigo excesso de prazo, normalmente eu demonstro a quantidade de dias e demonstro a quantidade de dias que precisaria ter. Ó, se o Ministério Público tivesse feito isso na primeira audiência, esse processo já estaria finalizado e o réu já estaria sido pronunciado ou não para a segunda fase do tribunal do júri. O que aconteceria num prazo de 100 dias, acima de todos os prazos somados, mas ainda dentro de um prazo razoável. Ocorre que, após a quarta insistência na mesma testemunha, que não é ocular, o réu está amargando mais de 230 e tantos dias de prisão por culpa exclusiva do Ministério Público, que insiste na oitiva de uma testemunha. Assim, o réu não pode pagar pela desídia, vamos dizer assim, ou pela insistência do Ministério Público em trazer uma testemunha que não comparece à primeira fase de instrução. Sendo ainda que o Ministério Público, em querendo ouvir essa pessoa de qualquer forma, ele poderia ouvir ela no júri, caso o réu seja pronunciado. Enfim, basicamente eu faria isso, um HCzinho, alegando excesso de prazo, mas mostrando essa correlação. Quantos dias? E o dia ele tem que ser uma coisa explosiva, assim. Ó, teria terminado em 100, mas já passou mais do que o dobro. É tipo isso, assim, essas ideias são legais. O que você acha desse tema, Thiago? Concordo em gênero, número e grau. Pega uma outra pergunta aí pra gente, Rodrigo. Show. Vixe, tem umas perguntas meio... Você manja de lei de licitação? Tem uma pergunta de licitação. Manda pra mim, pode mandar. A revogação, essa aqui eu não tenho ideia. A revogação do artigo 90 da lei de licitação instituiu um abolício crimes? Não, tá? Vamos lá, vou pegar os novos artigos da lei de licitação, que agora estão lá no Código Penal, né? Vamos abrir aí o Código Penal. Tá lá no Código Penal a partir do 337. Caramba, 337E. Muito doido. 337E, a partir do 337E. Então, se a gente olhar lá antigamente, na 8666, vamos lá, tema legal, eu gosto de lei de licitação, tem bastante aqui no escritório. Lá na 8666, o artigo 90 punia, né, o crime: frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente o caráter competitivo de procedimento licitatório. Então, era aquele crime de fraude à licitação, de frustrar o caráter competitivo da licitação. Hoje, esse crime do artigo de frustração do artigo 90 da lei, na minha opinião, ele ainda está compreendido no 337F, que fala lá: frustrar ou fraudar com o intuito de obter para si ou para outra em vantagem decorrente da adjudicação do objeto da licitação o caráter competitivo do procedimento licitatório. Muda alguma coisinha né, na redação, mas para mim não houve abolício crimes. E na verdade a gente sabe, né, que todos os crimes que estavam na lei de licitação e hoje estão no Código Penal a partir do 337E, né, eles tiveram um aumento de pena.
Então aqui é bem interessante, porque não vão aplicar de forma retroativa. Eu vou continuar, a maioria dos casos que a gente tem de crimes licitatórios aqui no escritório ainda estão sob a égide da 8666, porque as penas foram aumentadas. Por exemplo, a pena do artigo 90 era de 2 a 4. Hoje, o mesmo crime no 337F dobrou a mínima e a máxima. A pena é de 4 a 8. Pena é de 4 a 8. É bem interessante, porque, inclusive, me pareceu que o legislador, como a lei é de 2021, então, depois do pacote anticrime, que o legislador teve uma preocupação naqueles crimes que eram os principais, né? O crime de contratação direta e ilegal, que era do 89, hoje é do 337E. O crime de frustração do caráter competitivo, que era do 90, hoje é o do 37F. O legislador parece que teve uma preocupação em elevar a pena mínima para além daquela pena mínima que comporta o ANPP. Então, me parece que teve essa preocupação. Porque no ANPP a pena mínima tem que ser inferior a 4 anos. Tem muita gente que confunde. 4 anos já não dá. É inferior a 4 anos. 4 anos já não dá. E várias penas ficaram na casa dos 4 anos. Que é superior, inclusive, a várias penas mínimas dos crimes contra a administração geral do Código Penal lá, que são os do artigo 312 e seguintes. E lá a gente tem pena que é mínima, tipo, de 2 a 12 anos. De 3 a 10. Então a máxima supera a desses crimes, mas a mínima eles fizeram questão de colocar aqui nesses crimes licitatórios. Me parece foi a intenção do legislador para vedar o acordo de não persecução penal. É bem interessante. Então, respondendo de forma objetiva a pergunta agora, não houve abolir crimes do artigo 90, beleza? Mas você acha que isso aí seria aquela quantidade, uma continuidade normativa típica? Ou não? Sim. Isso... Sim. Inclusive, Rodrigo, na verdade houve uma ampliação no tipo penal. O tipo penal se tornou mais punitivo, né? Porque era frustrar ou fraudar mediante ajuste, combinação ou qualquer outro expediente. Tá? Ele até tirou essa expressão. Hoje é frustrar ou fraudar, e aí ele não coloca a forma. É com qualquer modus operandi. Frustrar ou fraudar, e aí continua igual. Com o intuito de obter para si ou para outra em vantagem com a adjudicação do objeto da licitação, o caráter competitivo do procedimento licitatório. Né? E interessante, né? Porque esse crime é um crime, inclusive, formal. Ele não depende da adjudicação. Então, ele não depende da vantagem. Você tem o fim de obter a adjudicação. Se você frustrar o caráter competitivo, né? Ainda que você não seja a empresa adjudicada, a empresa que ganha aquela licitação, se ficar comprovado que você usou de artifícios ali para tentar frustrar o caráter competitivo, você responde. E outras empresas que estavam comunadas, né, porque tem sempre aquelas alegações de que haviam ali empresas participando como empresas fantasmas, simplesmente para dar suporte àquela empresa que seria a ganhadora do procedimento licitatório, mesmo essas empresas que não ganharam o procedimento licitatório podem responder tanto pela figura antiga do 90 quanto pela do 337. Aí o mesmo colega que fez a pergunta, perguntou aqui. Então, aplica a lei antiga? Aplica a lei antiga para os fatos que foram praticados até a vigência da lei nova. Tá? Até a vigência da lei nova. A lei nova teve a vigência dela iniciada em... Deixa eu ver se tem... a data dela é 1º de abril de 2021. E deixa eu ver se teve vacácio. Não teve vacácio. Então, de 1º de abril em diante. Só uma observação. Porque a nova lei de licitação ela tem vacácio, mas ela tem vacácio quanto aos procedimentos licitatórios, não quanto aos crimes. Tá? É bizarro ali. Tem vacácio quanto aos procedimentos licitatórios. O último dispositivo dela é: até 31 de dezembro de 2023, os municípios deverão realizar divulgação complementar de suas contratações mediante publicação de extrato edital de licitação. E ele fala lá que assim, os municípios devem escolher como é que vai funcionar, né, essa lei de licitação até 2023. Então pode ter, bizarro isso, mas no procedimento licitatório, o município ainda pode escolher se ele vai fazer licitações até 2023 pela lei 8666 ou pela lei nova. Isso é muito interessante, porque muitos crimes licitatórios, Rodrigo, já falei isso, muitos crimes licitatórios se resolvem a partir do procedimento de licitação. Então, a defesa não é com base no direito penal, a defesa é com base no direito administrativo. Tive que estudar muito direito administrativo para defender crime licitatório, a gente defende muito aqui no escritório. Beleza? Então, acho que está respondido. Show de bola, eu achei que essa pergunta ia ser difícil. Thiago matou no peito pro gol. Thiago, por que eu perguntei esse negócio da continuidade normativa típica? Porque assim, ó,
quando foi criado o crime de stalking, na mesma lei houve uma abolitio criminis do crime de perturbação da tranquilidade, da contravenção penal, na verdade, de perturbação da tranquilidade. E a tese que se levantou foi, olha, na verdade não houve uma abolitio criminis do delito de perturbação da tranquilidade. O que houve foi uma continuidade normativa típica, já que o crime de stalking agora abrange a antiga perturbação da tranquilidade. Só que aí, nesse caso específico, tem vários problemas. Por quê? Os doutrinadores que falam e pregam essa ideia, eles falam que a intenção do legislador, quando criou o stalking, não foi de criar uma abolitio criminis com relação à perturbação da tranquilidade, mas sim deixar esse ato um pouco mais grave e colocar ele no Código Penal. Qual que é o problema? Primeiro deles, eu nunca vi uma continuidade normativa típica entre contravenção penal e crime. Você falar que uma contravenção ela continua a correr dentro de um crime é muito diferente, porque são graus diferentes, né? Tem consequências diferentes entre as duas coisas. E aí as pessoas falam, não, mas aí você continua aplicando como se contravenção fosse, o que também não faz o menor sentido. Mas, quando a gente olha a razão de ser dessa alteração, olha que louco isso. Quando você vai lá na exposição de motivos da criação do crime de stalking, o próprio legislador fala, estou criando o crime de stalking porque não tem nada na legislação que se compare a esse delito que eu estou criando agora. Essa é a justificativa para criar o crime de stalking. Então, como que pode depois o doutrinador vir e falar, a intenção do legislador foi continuar o crime de perturbação da tranquilidade dentro do Código Penal agora, se o próprio legislador que fez o crime de stalking fala, estou criando isso porque não tem nada na legislação desse tipo. Então não tem como ter essa continuidade, entendeu? Por isso que eu perguntei para você se na lei de licitação teria alguma coisa nesse sentido. De falar, ó, me parece parecido mesmo a interpretação dos dois. Mas, será que na exposição de motivos não tem uma tesezinha que a gente pode olhar? Ou você já olhou e não tem nada? Não tem, não tem. Não teve nenhum ali que foi abolido. Show. Vamos lá. Agora tem uma pergunta muito interessante, tá? Que foi um problema que eu acabei enfrentando nas minhas primeiras custódias, quando isso começou a acontecer aqui em Campo Grande, que é como atuar na audiência de custódia para cumprimento de mandado de prisão? Essa é uma questão muito, muito interessante, muito difícil da gente pensar. A um primeiro momento parece fácil. Mas aqui em Campo Grande, por exemplo, começou-se a colocar os mandados de prisão dentro das custódias. Então, toda pessoa que cumpriu o mandado de prisão, seja prisão preventiva, seja para dar início de cumprimento de pena, seja para fazer qualquer coisa, começou a ir para dentro da custódia. Só que acontece que o juiz da custódia fala, como é que eu vou relaxar uma prisão que o colega acabou de decretar, fundamentando a prisão preventiva dele? Tiago, como professor, você acha que isso seria possível? Vamos falar primeiro no caso de prisão preventiva. Você acha que é possível um juiz revogar uma prisão preventiva daquele outro juiz que acabou de decretar? Você entendeu, tipo, a primeira questão? Não estou falando de algo antigo, estou falando de algo assim. Eu decretei a prisão preventiva, o cara foi preso. Você, como outro juiz, pode receber na custódia e falar, não, eu entendo que essa preventiva aqui o juiz decretou errado. É uma questão bem polêmica. E normalmente os juízes em audiência de custódia de prisão preventiva ou de prisão temporária saem pela tangente justamente na alegação de que, olha, eu não posso mexer nessa prisão aqui, né, porque ela foi decretada por outro colega e foi recentemente decretada, né? Mas aí a audiência de custódia nos crimes de prisão preventiva e de prisão temporária viram só um rito de passagem. E eu, sinceramente, não acho que ela pode ser reduzida a só um rito de passagem. Óbvio que aqui na prisão preventiva e na temporária, a audiência de custódia tem muito mais aquela finalidade de verificar se houve algum abuso no cumprimento do mandado de prisão. Mais do que da prisão preventiva, da flagrante, que a gente também olha para o e depois, por observância legal do 310 do CPP, que tem lá as disposições, porque ninguém mais pode ficar preso em flagrante. Mas tem situações, Rodrigo, inclusive eu me lembro de um vídeo, eu não lembro agora por quais dos portais de advocacia criminal que foi noticiado, de um caso de uma prisão preventiva que a polícia cumpriu, mas na hora que chegou na própria delegacia, o delegado percebia que a pessoa que foi presa não correspondia àquela pessoa da fotografia. O próprio delegado percebeu isso e certificou isso, colocou isso numa certidão. E aí o advogado na audiência de custódia tentou alegar isso com o juiz da audiência de custódia, e o juiz falou que não cabia isso, que era produção de prova, que etc e tal. Então acho que tem situações e situações. Eu acho que a regra da audiência de custódia na prisão preventiva e na prisão temporária é a observância de alguma ilegalidade no cumprimento da medida. Mas existem casos excepcionais que podem abrir para o debate, sim,
da manutenção ou não daquela prisão preventiva ou daquela prisão temporária na própria audiência. Até um outro exemplo que eu lembrei de caso aqui do escritório, Rodrigo. O cliente aqui do escritório foi presa preventivamente e não tinha o conhecimento que ela tinha um filho, porque era um filho adotivo. Então não tinha o conhecimento da existência daquele filho adotivo. E quando foi cumprida um mandado de prisão preventiva, descobriram dessa situação. Então, na própria audiência de custódia, o juiz converteu a prisão preventiva em prisão domiciliar. Aí outro exemplo que dá para a gente verificar essa situação acontecendo ainda de forma mais clara, né? Exato. E o que eu ia falar, Thiago, também, depois de muito pensar sobre esse assunto, eu concordo com você. Acho que quando a prisão, por exemplo, é ilegal, daria para a gente falar, olha, essa prisão ela é ilegal. Vou dar um exemplo. O mandado de prisão ele tem que sair com um prazo definido, prazo de validade. Então, vamos supor que foi cumprido o mandado de prisão fora do prazo de validade. Eu posso chegar e falar, apesar de ter sido decretada uma prisão preventiva e ter um mandado de prisão, a prisão preventiva ela foi decretada há muito tempo. Esse mandado de prisão está fora da validade dele. Então não pode se concluir essa prisão por uma ilegalidade desse mandado de prisão. Outro ponto, uma prisão que foi preventiva, que foi decretada há, sei lá, um ano atrás. Opa, peraí. Vamos falar 6 meses, vai? 6 meses atrás não era a mesma realidade de agora. Vou dar um exemplo. Uma prisão do réu por conta que ele estava em violência doméstica, por conta do risco que a vítima correria dele solto. Tá, mas já faz 6 meses, o réu está solto há 6 meses e até agora a vítima não aconteceu nada com ela. Será que existe o mesmo fundamento daquele outro momento, já que a gente mudou tanto o prazo temporal? Acho que aqui é um outro ponto que a gente pode olhar. Aqui em Campo Grande tem acontecido muito uma questão que é, quando o réu sai, não volta, por exemplo, no regime semiaberto, acontece algum problema, às vezes consta a evasão, mas não consta o mandado de prisão. E como consta que o réu está evadido, o que o policial faz? Ele vai lá e prende o cara e leva para custódia, mas não tem expedição de mandado de prisão contra aquele cara. Então, em tese, essa também seria uma prisão ilegal, porque o juiz não determinou ainda que ele seja recapturado, que haja prisão dele, enfim. Tem uma outra questão que envolve isso. E, por fim, vamos naquela que a gente fez a aula da semana passada, que foi muito interessante, que é da resolução 417 do CNJ, que no artigo 23, ele fala que, para dar início ao cumprimento de pena, o réu ele tem que ser intimado antes da expedição de um mandado de prisão. Então, se você tem um réu hoje que está indo para a custódia porque foi preso para dar início ao cumprimento de pena em regime aberto ou semiaberto, você poderia levantar uma tese em audiência de custódia dizendo o seguinte, pessoal, peraí, o meu cliente ele não pode ser preso no regime fechado, até porque seria um regime pior para ele, e tem a resolução do CNJ número 417 que fala que agora ele tem que ser intimado para dar início ao cumprimento de pena. Então, relaxa essa prisão ilegal dele nesse momento, intima ele para dar início de cumprimento de pena no semiaberto e aí ele vai direto para o semiaberto para começar a dar início, ou então para o aberto. Então seria outro caso que dá para você trabalhar também em audiência de custódia quando tem cumprimento de mandado de prisão. E aí ficam todos esses exemplos para você aí, ou seja, tem coisa para se fazer, mas tem muito caso que vai ser só, já está tudo certinho, cumpriu o mandado de prisão há 3 dias atrás que foi decretado, é só você sentar lá e falar, ó, não tem muito o que fazer. Tem uma outra coisa que você pode fazer sim, que é cuidar da convivência. Às vezes o réu não tem convivência no presídio X, Y, Z, e aí você pode informar isso no momento da custódia, falar, olha, vai ser cumprido o mandado de prisão dele, tudo bem, acabou de ser decretado, tudo bem que você não possa mudar, mas você pode não mandar ele para o presídio A, B ou C, porque ele não tem convívio nesse presídio. Deixa eu ver se dá tempo de mais uma, o Thiagão tem que sair aqui meio-dia em ponto. Essa aqui é muito aberta. Deixa eu procurar uma que seja interessante aqui. Rodrigo, achei uma bem interessante, não tinha curtido ali, eu coloquei, mas ela é bem aberta e é legal de responder. É uma pergunta do Clay.P. Souza. Ele tem o fundo amarelo igual você na foto dele. Bem legal, não sei se você localizou ela aí. Localizei, mas eu tenho que tirar para colocar de novo, peraí. Show. Gosto de falar bastante, principalmente com jovens advogados, né? Pergunta dele, Rodrigo, não está aparecendo aqui para mim, não sei se está aparecendo pessoal. Pessoal, coloca aqui nos comentários se está aparecendo a pergunta do Clay ou não, mas eu vou pedir para o Rodrigo ler lá para vocês. Lê aí, Rodrigo. Como fazer o primeiro atendimento no presídio? Legal, eu adoro falar isso com jovens advogados, né? Eu faço parte da OAB aqui no Mato Grosso do Sul e a gente dá muitas orientações, já demos várias, né, orientações para jovens advogados nesse sentido. E não é só, né, como fazer o primeiro atendimento, é como fazer todos, né, os atendimentos em penitenciária. Bom, algumas regras básicas, tá? Primeiro, você está ali para fazer serviço de advogado. Então, que serviço que advogado faz?
Advogado dá orientações jurídicas. Então, essa é a primeira regra básica. Você vai dar para o seu cliente orientações jurídicas. Uma parte bem interessante que eu falo quando sempre estou tratando sobre o assunto de honorários advocatícios, quando você está sendo contratado por alguém que está preso, é importante que você discipline no seu contrato de honorários como que vão ser as visitas a essa pessoa, os atendimentos. Porque senão a família ou o próprio preso vai ficar requisitando a tua presença no presídio, né, semanalmente, ou às vezes quinzenalmente, ou até mensalmente, e aquilo não vai compensar porque te atrapalha no rendimento do seu trabalho. Então é muito importante deixar isso já disciplinado no contrato de honorários. Quantos vão ser os atendimentos, tá? Quantos vão ser os atendimentos. Isso é interessante, beleza? Porque você não tem que ficar sempre indo ali. Quem vai no presídio para levar recado da família ou recado de qualquer outra ordem, às vezes o cliente continua tendo uma empresa aqui fora, e digo uma empresa de atividade ilícita, obviamente, né? E você tem que ficar ali para ele não levar informações da empresa dele? Não, não, não. Isso quem faz é a família no dia de visita, beleza? Tá? Então, o advogado, ou se ele tiver um advogado da empresa, daí, um advogado da área trabalhista, empresarial, sendo advogado, esse cara pode ir, né, quantas vezes quiser no presídio visitar ele para tratar dessas questões relacionadas à empresa. Então, você não leva nunca recado de família, recado de atividades comerciais do seu cliente. Por quê? Porque você pode acabar, principalmente no começo da profissão, que a gente tem menos conhecimento disso e é talvez mais inocente, levando algum tipo de recado e você sem saber que está levando algum tipo de recado de conteúdo ilícito, mas que parece para você ser lícito, com alguns codinomes ali, algo do gênero. Ou você pode ser até mal interpretado em algumas situações. Me lembro de uma reportagem do Fantástico, há um tempo atrás, que eu fiquei com uma pulga atrás da orelha. Eu fiquei muito sem conseguir gerar um juízo sobre aquilo, que era uma situação das advogadas, que eles diziam que as advogadas usavam ali o codinome STF, STJ, ministro, não sei o quê, para falar de planos de fuga. Você lembra disso, Rodrigo? Você viu essa reportagem? Mas é engraçado. Eu fiquei muito encabulado, porque tinha algumas frases que eram realmente coerentes, que tinham coerência com o andamento de um processo, de um recurso no STJ, no STF. Então, eu fiquei encabulado. Então, às vezes, você imagina, se numa situação dessa em que o conteúdo, aspas, era jurídico, imagina você levando a informação de que, sei lá, o cachorro morreu. Às vezes o cachorro morreu e caiu uma droga, né? Então, fique atento a isso e preserve sempre, né, a medida de proteção de sempre levar só informações de conteúdo jurídico. Então, essa é uma informação muito importante. Quantas vezes também você vai é muito interessante. Não tem uma regra geral. Não tem uma regra geral. Eu procuro ir quando tem informação processual. Teve alguma informação processual nova? Aí eu vou. Né? Você não vai lá para ficar visitando o teu cliente para saber como é que ele está. Quem faz isso é a família. Aconteceu alguma coisa, a família pegou na visita e te pede para você ir lá na semana seguinte, mesmo sem ter alguma informação processual, porque o teu cliente está precisando de alguma coisa, às vezes algum procedimento administrativo interno, né? Dentro da penitenciária, aí sim é importante você ir. Isso é muito importante também. Saber, dentro das suas orientações jurídicas e processuais, que nos presídios federais são gravadas as conversas e há autorização legal para isso. Há uma discussão no Supremo Tribunal Federal há muito tempo de que isso é inconstitucional e eu acho que tá? Mas o Supremo não decide sobre essa questão. Nos presídios estaduais não há essa autorização legal de ser gravado, mas a gente não tem conhecimento se é gravado ou não. Então eu sempre digo que conteúdos mais sensíveis de orientação processual, obviamente, você pode deixar para tratar com o teu cliente antes da audiência, né? Se você tiver a certeza que o teu cliente vai ser levado presencialmente para a audiência, porque ali você pode pedir também para ter uma entrevista prévia com ele. Beleza? Tá? Pode falar, Rodrigo. Vou dar uma complementada aqui no que você falou, que eu acho interessante. O Thiago falou uma coisa que é bem importante, que é você ter esse contrato com a família, mas não só escrito no contrato, sem você informar a família, mas que eles saibam quantas vezes você pretende ir lá, ou quando você pretende ir lá. Quando houver uma alteração processual, eu vou olhar o processo dele toda semana. Mas quando houver uma alteração processual, eu vou. Por que eu estou dizendo isso? Porque quando eu era defensor em Brasilândia, que é uma cidade pequena, eu visitava a delegacia toda sexta-feira. Eu gastava uma manhã para atender todos os presos da delegacia. E o que acontecia? Os presos que eram de advogado, eles ficavam muito bravos. Por quê? O advogado nunca ia lá dar informação para eles do processo deles. Eles ficavam perguntando para mim, claro que eu não podia falar, eu falava, não posso falar para você sobre o seu processo, até porque eu não estudei ele, e ele não é responsabilidade da defensoria.
Então, o cara que estava preso lá, ele não tinha um respaldo para saber quando que o meu advogado vai vir aqui. O que está acontecendo no meu processo? Então, ele ficava bravo. Claro, você tem algumas possibilidades de fazer isso. Cidade pequena, que só tem uma delegacia, você tem 2 clientes na delegacia ali. Se for uma vez a cada 15 dias, para você, às vezes, é uma visita rápida, às vezes a delegacia fica no centro. É tranquilo você passar ali e falar com o seu cliente e ir embora, para falar para ele, ó, pode ficar tranquilo, estou olhando o seu processo, não tem nada de muito novo aqui que aconteceu, a gente está fazendo isso, e está no mesmo por enquanto da semana passada e ir embora. Às vezes é rápido. Quando você começa a ter um monte de cliente, não dá mais para você fazer isso, por óbvio. Tem presídio que aceita agendamento virtual, tá? Em Campo Grande a gente faz muito, não sei se para o advogado tem essa possibilidade, mas para a defensoria tem. Então hoje todos os atendimentos são virtuais. Então às vezes não custa nada para você pegar uma tarde de um dia que você já está mais tranquilo e pedir para o presídio, ó, eu quero falar com esses 5, 6 presos de uma vez só. Você senta com cada um deles e dá uma vez por mês ali um boletim para eles. Outra possibilidade que eu acho interessante, e aí tomando com todas as vênias que o Thiago já falou, é você enviar carta para o presídio, tá? Também pode ser feito dessa forma. O preso recebe a sua carta. Você pode enviar uma carta para ele com o relatório do processo. Só que, neste caso, o preso precisa ter um pouquinho mais de capacidade de conseguir ler aquela carta e entender o que está escrito ali. Porque senão ele vai falar, meu advogado mandou esse papel, eu não entendi nada. E aí o tiro vai sair pela culatra. Tá? Então, você tem que entender quem é o seu preso e ver se você pode trabalhar dessa forma. Mas a regra geral que eu vejo é, se a pessoa estiver ciente do que você está fazendo, como você está fazendo e quando você vai, principalmente a família, não vai dar problema. Agora, você coloca lá no seu contrato que a sua visita acontece uma vez a cada 3 meses para o cliente que está preso. Só que você não avisou isso para a família, não avisou isso para o cliente. E quando a família vir cobrar, doutor, por que você nunca vai lá? Você fala, ó, tá aqui, só vou. O cara não vai ler seu contrato, você tem que entender isso. Contratos não são lidos. E essa é uma relação importante entre você e seu cliente para ele saber quando você vai lá. Olha, eu vou visitar ele, uma visita de rotina a cada 3 meses, ou quando tiver alguma alteração processual que for importante, eu ir lá conversar com ele. Pode ser. E aí você entende qual vai ser o gasto de tempo com isso. Uma última observação, advogado não leva pertence. Quem leva pertence é familiar. Tiago, mas eu fui contratado e a família é de outra cidade, etc, etc. Em última hipótese, quando não haja outra possibilidade no planeta, você vai pedir para a família te enviar o valor, o dinheiro dos pertences e você vai adquirir os pertences. Para você ter certeza que você comprou a pasta de dente fechada no supermercado, para você ter certeza que você comprou aquela roupa sem nada costurado, enfiado dentro da roupa, porque você comprou ela lá nas lojas de departamento, na Pernambucanas, na CIA, na Riachuelo, tá? Você nunca vai levar pertence que foi entregue para você pela família, por um amigo ou até por uma pessoa que você não conheça para o preso. Mas a regra geral é advogado não leva pertence. Quem leva pertence é familiar. Acho que era isso, Rodrigo. Exatamente, pessoal. Até porque vai que, vou dar uma hipótese aqui no mundo da lua, né? Você comprou uma calça, que nem o Thiago tá falando, você que comprou na loja de departamento, você levou, só que o policial que tá lá dentro é um policial que não faz o que não deveria e que tá bravo com você, advogado, ele enfia dentro da calça ali uma droga e aí fala, olha, achamos droga que o advogado trouxe. Então, cuidado na hora de você fazer essas levadas, vamos dizer assim, de coisas. Tenta filmar tudo, toma cuidado, nunca é demais, tá? Se puder filmar onde você comprou, não guardar nota fiscal, deixar tudo bonitinho, quando precisar explicar, já tem como. Tiagão, teve um ponto que eu queria tocar aqui, que você falou sobre os estagiários, e aí a Andrea falou o seguinte, ó, a Andrea Romualda falou, eu sou estagiária e faço essas diligências em presídios e CDPs. O estagiário, ele pode fazer essa diligência? Ele pode fazer atendimento? O estagiário com a carteirinha da OAB pode fazer essa entrega de pertence, acho, mas o atendimento só se estiver acompanhado do advogado, salvo o melhor juízo. Se isso acontece em algum lugar ou outro, é porque tem uma flexibilização, tal, da normativação. Mas, regra geral, só com o advogado acompanhado, ele precisa ter a carteira da OAB. Beleza? Valeu, pessoal. Muito obrigado por mais um episódio. Se você não segue ainda Thiago Buni ou Rodrigo Alvarez aqui no Criminal na Prática, clica nessa setinha, tá? Eu tenho 2 Instagrams, o Desenho do Direito, que ele é mais voltado para estudante, enfim, e tem o Criminal na Prática, que é voltado para prática profissional. Clica ali, já segue eu, o Thiago Buringui, beleza? Galera, valeu por mais um episódio aqui do Clube Criminal e até a próxima. Vai acabar a live, você não vai conseguir seguir, beleza? E segunda-feira a gente está aqui no mesmo horário, meio-dia. Lembrando, quem está acompanhando pelo Instagram do Rodrigo e também pelo Instagram do nosso amigo Augusto Mendes Araújo, está tendo uma imersão sobre grandes operações. Hoje, que horas, Rodrigo? 9 horas. Hoje, às
horas no Instagram. Vai estar passando no Instagram do Rodrigo ou no Instagram do Augusto Mendes. Se você pesquisar lá no Instagram, lá, Augusto Mendes, você já vai achar certamente o Instagram dele também. Bem legal, evento gratuito hoje, 21 horas, horário de Brasília. Beleza, pessoal? O André falou que pode, Thiago. O André falou que ela, enfim, a André que faz, ela falou que pode, que é liberado fazer atendimento. E, pessoal, hoje o Guto vai falar de um tema que é mais ou menos o que a gente estava falando. Fique vivo e não seja preso em grandes operações. Vai te dar algumas dicas lá sobre relacionamento com imprensa, várias dicas massa. Hoje, 9 horas. Segue o Guto já lá no Instagram dele, ou então entra no grandesoperações.com.br que você vai achar o evento, tá bom? Grande abraço e até a próxima. Falou! Tchau, tchau.